Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere os vetores V com componentes 1, 2 e 3, o vetor T com componentes menos 5 e 1 e o vetor W, que tem componentes 0, 0, 1. Determine o que? Bom, diz assim, sejam esses vetores vértices de um tetraedro. Determine o volume do mesmo. Bom, então ele quer o volume do tetraedro, que é determinado por 3 vetores. É como se fosse alguma coisa assim. Ó. Vou fazer um desenho muito feio aqui. E aí espero que te ajude. Ó. Vou colocar assim, ó. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Acho que até aqui. Não. Daqui até aqui. Acho que vai ficar paralelo. Isso. Mais ou menos, né? Depois opa. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Tô fazendo um esboço aqui. Não. Daqui até aqui. Também não. Tem que ser aqui, aqui, né? Aí. Também não. Deixa eu ver uma coisa. Opa. Desfazer aqui. Eu estou querendo fazer um desenho aqui de um paralelepípedo, né? No caso, até colocando até um paralelepípedo inclinado para não achar, né, que só funciona para reto. Não vai ficar muito bom o desenho. Aqui, eu vou fazer mais ou menos aqui. Daí daqui. 1, 2, 3. 2, 3. Acho que aqui. Vai daqui até aqui. E daqui até aqui. Opa. Daqui até aqui. Mais ou menos, ó. E aí eu vou te mostrar os 3 vetores. É como se fosse uma coisa assim, ó. Esse bloco aqui, nesse paralelepípedo, ele está sendo, de certa maneira, construído a partir de 3 vetores. Eu vou colocar os 3 vetores aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto que eu vou colocar, sei lá, um ponto A. E aí daqui sai um vetor para cá, ó. Aí sai um vetor para cá, fazendo a altura. E aqui o vetor, como se aqui fosse X, aqui o Y e aqui a altura Z. Tá? Então nota que esses 3 vetores, ó, dá o comprimento aqui, o módulo desse vetor até aqui. Esse vetor tem um comprimento até aqui e esse vetor é um pouco maior, tem um comprimento até aqui. E aí esses vetores então definem esta caixa, né? Definem esse volume aí, esse paralelepípedo, ok? Só que ele quer o tetraedro determinado, né? Então, em vez dele querer esse bloco aqui, ele quer o tetraedro que determina. Então, ele quer figura com 4, mais ou menos assim. Daí vai ficar aqui a base do tetraedro e aqui os 3 tetraedros assim, ó, vai ficar a figura assim, ó. Tá? Então, aqui um vetor, aqui outro vetor e aqui outro vetor. Ok? Bom, então é isso que ele está querendo, ele quer o volume dessa peça. Isso vai ficar aí na tela, não consegui apagar. Bom, então eu vou deixar aqui, espero que não atrapalhe muito, tá? Então desconsidere esse desenho que eu não estou conseguindo tirar aqui no software, tá? E aí nós vamos então para algumas observações. Primeiro eu vou te dizer o seguinte, vou colocar aqui uma observação. Que como ele quer o volume do tetraedro, significa que esse paralelepípedo, até bom ficou na figura, esse paralelepípedo aqui, esse bloco aqui, ó, ele pode ser dividido em 2 prismas triangulares, cortado aqui no meio, assim, ó, corta aqui, ó. Eu tenho 2 blocos, 2 prismas com base triangular, né, como se fossem 2 rampas aqui. Então, vou escrever isso, ó, que o paralelepípedo,
que é o bloco todo, pode ser dividido, pode ser composto, dividido em dois prismas de base triangular. Dois prismas triangulares. Ok. E aí, cada prisma triangular, cada um dos prismas triangulares, cada prisma triangular, eu consigo dividir também. Então, cada prisma triangular pode ser dividido em 3 tetraedros. Bom, aí qual é a consequência disso? A consequência é que o paralelepípedo bloco todo, no paralelepípedo, então o volume do paralelepípedo todo significa que é igual a 6 tetraedros. Claro, por que isso? Porque o paralelepípedo eu divido em 2 prismas triangulares. Cada prisma triangular tem 3 tetraedros. Então, no paralelepípedo eu tenho 6 tetraedros. Então, significa que o volume do tetraedro, ó, aqui, isso aqui é a parte mais importante. Ó. O volume do tetraedro é igual a 1/6 do volume do paralelepípedo. Por que eu estou falando isso? Isso aqui é a parte mais importante. Por que eu estou falando isso? Porque a expressão, né, a fórmula, né, o modelo matemático de cálculo de volume é o cálculo do volume do paralelepípedo. Então, se eu quero tetraedro, eu tenho que depois dividir por 6. Tá? Então, eu vou primeiro calcular o volume do paralelepípedo e aí depois eu divido por 6, porque ele quer o volume do tetraedro. E o volume do tetraedro é 1/6 do volume do paralelepípedo, tá? Então essa observação é por que aqui ó, tem 1/6, tá? Estou explicando isso aí, então. E agora vamos então para o volume do tetraedro é o volume do paralelepípedo dividido por 6, ok? E o volume do paralelepípedo ele pode ser obtido através do produto misto. Né? O volume do paralelepípedo aqui, ó, se obtém através do produto misto dos 3 vetores que justamente formam o tetraedro, que formam o paralelepípedo, né? Que elaboram o paralelepípedo. Então, eu vou ter que calcular aí um produto misto. E aí não importa a ordem, né? Não importa a ordem. Vou então definir aqui volume do paralelepípedo, então produto misto, na realidade o módulo do produto misto, né? Então módulo aqui é V, módulo V T e W. Então tá aí a maneira. E outra maneira de escrever isso, né? Produto misto, né? Tu sabe que produto misto é o que? É o primeiro aqui, ó, fazendo um produto escalar com um produto aqui dentro, ó, vetorial. T vezes W. Aqui. Isso aqui é módulo, né? Porque volume não tem valor negativo, né? Lembrando que o pontinho é escalar e o vezes aqui é vetorial. Bom, esse procedimento aqui, tudo isso, ó, ele pode ser feito uma regra prática como se fosse um determinante, onde eu coloco o que? Os 3
vetores formando esse determinante. Então a regra prática é isso. Ó. Isso aqui é a explicação de por que tem um sexto. Olha só, tudo isso aqui, ó, é a explicação de por que tem esse um sexto aqui. É a explicação geométrica de por que tem um sexto. E quando eu vou calcular o volume do paralelepípedo, eu resolvo através de um produto misto. E a regra prática do produto misto, vou botar aqui para ti, ó, isso aqui é um produto misto. Produto entre vetores, né? Um produto misto entre vetores. E esse produto misto ele tem uma regra prática. Como é que é a regra prática? Bom, tu arma uma espécie de determinante com os valores. Os valores dos vetores, né? Com as componentes. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, menos 5, 1 e 1, e 0, 0 e 1, na ordem que eu coloquei aqui. E aí, aqui até poderia colocar em qualquer ordem, eu vou fazer módulo mesmo, né? Mas enfim, tá aqui a armação dessa espécie de regra prática aí, tá? Então, isso aqui, ó. E aí resolvo isso. Regrinha prática, ó. Aqui eu multiplico normal, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Aqui esses dois multiplico lá em cima, né? Menos 5 vezes 0 vezes 3 dá menos 15, como se fosse a regrinha do determinante, tá? Aliás, aqui vai dar 0, né? Menos 5 vezes 0 vezes 3 dá 0. Agora aqui, ó, 2 vezes 1 vezes 0 também dá 0. Isso aqui deu 1. Vou para o outro lado, ó, 3 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. Esses dois aqui, ó, multiplica e multiplica por esse. 1 vezes 0, 0 vezes 1 também dá 0. E agora esses dois aqui, multiplica aqui embaixo, ó, sempre no canto oposto. Ó. Eu pego esses dois com o canto oposto. Se eu estivesse pegando esses dois aqui, pegaria o canto oposto lá em cima. Tá? Então, 2 vezes menos 5 vezes 1, esse produto vai dar menos 10. Aí como que faz isso? Copia o lado direito sempre normal, e esse aqui sempre troca o sinal. Então tu vai ter que isso é igual a 1, 1 mais 10, né? Troca o sinal, isso vai dar 11. Isso é o que? Isso é a operação aqui do produto misto. Como é módulo disso, então o volume do paralelepípedo é igual a módulo, que é 11, módulo de 11. Certo? O volume do paralelepípedo é módulo de 11. E aí, como eu quero o volume só do tetraedro, lembra, né, que o volume do tetraedro é 1/6 do paralelepípedo, ou seja, o volume do tetraedro é o volume do paralelepípedo divide por 6, e aí então o volume do tetraedro é módulo de 11 é igual a 11, e aí 11 divide por 6, e eu vou deixar assim. Então esse é o volume do tetraedro, ok? Então, resumindo aqui rapidinho, ó. Quando eu quero o volume do tetraedro, eu calculo o volume do paralelepípedo e divido por 6. O volume do paralelepípedo é dado pelo produto misto formado pelas componentes dos três vetores. Então, simples assim, o produto misto tem como regra prática a armação de uma espécie determinante. Resolvendo isso, eu tenho o resultado do produto misto, o volume do paralelepípedo. Se a pergunta fosse qual o volume do paralelepípedo, já era 11. Mas como ele quer o volume do tetraedro é a sexta parte, então só divide por 6, ok? Então era isso, espero que tu tenha aproveitado, obrigado pela visita. Se gostou do vídeo, está te ajudando, compartilha o link na tua timeline para que mais pessoas conheçam o canal, né? Deixa o teu comentário, a tua dúvida, a tua sugestão, a tua crítica, deixa aí também o teu joinha, né? E forte abraço, bons estudos e até a próxima.